A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui como tínhamos combinado de estarmos 4 quartas-feiras do mês de junho falando sobre ministério infantil. E nós estamos muito felizes pela oportunidade que Deus está nos dando. Nós vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. Quero me apresentar, eu sou o pastor Jean Porto Santos e estou aqui muito feliz pela oportunidade de ter todos vocês durante esta terceira quarta-feira para falarmos sobre ministério infantil relevante. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção de Deus. Eu vou estar dando abertura aqui aos comentários. Quem quiser dizer de onde que é, de que igreja, cidade, nós vamos então deixar aí um tempinho até o pessoal todo entrar, não é mesmo? Então eu creio que vai ser uma bênção de Deus. Deixa eu limpar aqui a tela, aí está. Eu enviei para vocês a paz do Senhor. Amém? Vamos lá. Se você quiser aproveitar e dizer de onde que você é, nós vimos aqui a Jaziele Manvar. Que Deus abençoe, seja bem-vinda em nome de Jesus. Claudinha Novaes também, seja bem-vinda em nome de Jesus. Enquanto o povo entra, eu vou tomar um pouquinho de água, para preparar aí esse tempo de conversa sobre o ministério com crianças. É um bate-papo que nós temos aqui. É a terceira quarta-feira. Quarta-feira que vem já é a última noite desse bate-papo. Mas eu tenho certeza que vai ser uma bênção de Deus. Olha aí, a irmã Elisandra, Rosário do Ivaí, Paraná. A irmã Luciana, Assembleia de Deus Missão, Serra Grande. A Rosineire Ferreira, sou do Rio Verde, Goiás. Olha, Rio Verde, Goiás, da Igreja dos Milagres. Claudinha Novaes, Rio de Janeiro. A Mari Cipriano está dizendo a paz, sou do Rio de Janeiro. Olha que tanta gente, Vanessa, paz do Senhor. A irmã Jaziele falou, olha, sou de São Lourenço, Pernambuco. Assembleia de Deus Novo Tempo. A irmã Jadiane, sou de Sara, sua terra. Para quem não sabe, eu sou issarense. E quando alguém pergunta aonde fica Içara, eu digo perto de Criciúma. E as pessoas não sabem a mesma coisa quando eu falo que é perto de Criciúma. Então tem que dizer que eu sou natural do sul do Brasil. Daí as pessoas dizem, do Rio Grande do Sul. Não, de Santa Catarina. Então eu sou natural dessa cidade aí, de Içara, Santa Catarina. Atualmente eu estou morando em Paula Freitas, no Paraná. Estou no Paraná. Hoje aqui, gente, está friozinho. Por isso que eu estou aqui com mangó comprida, de tão friozinho que está. Mas nós estamos nessa live aí, muito felizes por estar junto com vocês. A irmã Luciana, Serra Grande, da Bahia. Olha que benção. Estou amando, pastor, essas lives. Então, gente, hoje é a penúltima, A próxima vai ser quarta-feira que vem. E daí eu vou programar um outro projeto aí que Deus está colocando no meu coração e vai ser uma bênção de Deus. Tô esperando, tá um monte de gente entrando, Eu creio que o pessoal já sabe. A irmã Nelly de Luanda, Angola, seja bem-vinda em nome de Jesus. Nossa irmã de Angola, missionária em Angola, que faz um lindo trabalho com as crianças em Angola. E eu fico muito feliz sabendo que nosso ministério também tem alcançado a África, e nós estamos muito felizes pela oportunidade de estarmos aqui. Deus abençoe todos vocês. Vamos lá, gente. A Tia Bica, de Londrina, Paraná. Tia Bica, Ministério Infantil. Seja bem-vinda, a paz do Senhor. A irmã Adriane da Rocha também falou a paz do Senhor, a paz do Senhor. Glória a Deus. A Dani Souza, vamos ver aqui que mensagem a Dani Souza falou. A paz do Senhor, sou Daniele Souza, de Almeirim, Pará. Almeirim é perto de Santarém. Eu lembro quando eu estive agora, o ano passado, em Santarém, numa capacitação, tinha alguns irmãos
ali de Almerino, Pará. E eu fiquei com um desejo muito grande no meu coração de conhecer Almerino, Pará, né? Então, Pará é muito lindo, gente. Vamos lá. A irmã Nelly Teixeira está dizendo, Pai do Senhor, pastor, aqui já é 1h da manhã. Olha, a irmã está, né, acordada ali, 1h da manhã. Gente, antes de eu falar sobre o assunto de hoje, quero apresentar alguns livros que eu tenho lido e eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida de vocês. Eu estou pensando nas próximas lives fazer resumo dos livros que eu leio, né? Eu acredito que é bem interessante nós falarmos sobre alguns assuntos dos livros que eu leio. E o livro que eu quero apresentar para vocês de início é esse aqui, ó. Eu sei que aí fiquei espelhado, né? Mas eu vou ler aqui o título e vai ficar fácil de compreensão. Esse livro, Ensinando no Caminho. Gente, pensa num livro bom. Práticas para investir na vida espiritual do seu filho. Eu li esse livro, fala sobre vida devocional em família. Muito legal. Eu tenho usado também até para montar projeto de discipulado infantil em família. É muito legal esse livro. Quem é a escritora? Melina Pocrante. Eu não sei pronunciar esse nome, mas é da editora Pão Diário. O que vocês acham? Eu colocar depois as fotos dos livros, né? Para que vocês possam copiar. A irmã Iris, de São Paulo, seja bem-vinda em nome de Jesus. Ilana, de Bahia, seja bem-vinda em nome de Jesus. Todos vocês sejam bem-vindos em nome de Jesus. Então esse livro aqui é um livro que eu li e eu estou pensando em fazer lives comentando sobre os livros, trazendo um resumo sobre o livro, trazendo pontos principais dos livros, e eu acredito que vai ser uma bênção de Deus. Estou pensando em fazer isso. Um outro livro que eu li recentemente é esse, gente. É Educação Cristã na Infância. Gente, esse livro, Educação Cristã na Infância, é da nossa irmã Vanessa Magalhães. Pensa num livro bom, né? Que fala sobre, para pais, educadores, né? E fala sobre uma proposta metodológica para as igrejas locais. Eu li esse livro assim, ó. Na verdade, devorei esse livro, porque é um livro muito, muito, muito especial, né? E eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença no seu ministério. Gente, um outro livro que eu li, este aqui, gente, este aqui é demais, demais. Eu não sei falar o nome do autor, mas é Larry Fowler, eu acredito que seja. O título do livro é Crianças Firmadas na Rocha, fornecendo às crianças uma base bíblica para a vida. Então, nesta live, é os 3 livros que eu quero indicar, dizendo que li. Eu tenho muitos outros livros, vocês já viram lá atrás, né, na minha livraria. Muitos outros livros, mas eu quero hoje indicar esses 3, tá ok? Esses 3 livros. E também, né, claro, indicar um outro livro que é o meu, né, que é O Encontro das Cores. Aqui está, né, gente? O Encontro das Cores, que é um manual prático para o discipulado infantil. Esse manual aqui, esse aqui, O Encontro das Cores, ele é estilo um caderno de desenho mesmo, porque fala do Encontro das Cores, é onde as crianças vão fazer as atividades para o discipulado infantil. Sexta-feira agora eu vou ter uma live somente falando sobre esse assunto com uma irmã. Eu vou colocar o link aí, né? E com certeza vai ser uma bênção de Deus. A nossa irmã de Rondônia, agora esqueci o nome dela, mas eu vou estar falando sobre esse material, o Encontro das Cores. Não esqueça, né, que está na promoção os meus livretos, Educando Filhos para a Eternidade, Os Propósitos do Ministério Infantil, Capacitação para Professores e Líderes de Criança, o livreto Discipulado Infantil, o Seminário Educa Kids, Agenda do Discipulador Infantil. Então tem bastante coisa aí que nós podemos conversar. Quem desejar saber mais sobre o discipulado, o Encontro das Cores, gente, entre em contato comigo. Eu vou ter o maior prazer de falar com vocês a respeito deste assunto. Tem várias irmãs e irmãos no Brasil todo que adquiriram. Depois, né, da live, eu vou bater a foto desses 3 livros e vou colocar como indicação de leitura para vocês, ok? Tem muitos mais livros para indicar e eu estou pensando seriamente em fazer uma live somente comentando alguns livros que eu leio
indicando para vocês, ok? Vamos orar, gente, vamos orar para que, né, Deus venha nos orientar nessa live, que nós possamos falar aquilo que Deus deseja para os nossos corações. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos pela oportunidade de estarmos aqui em mais uma transmissão, Senhor, ao vivo, falando daquilo que queima o nosso coração. Que o Senhor possa continuar nos abençoando e nos dando vitória, Pai. Em nome de Jesus, amém. Gente, na live passada, ok, nós falamos sobre, né, um ministério infantil relevante. E eu falei alguns pontos que eu acredito que sejam essenciais para mudar a mentalidade do ministério com crianças nas nossas igrejas, até mesmo na nação brasileira. Eu estou acreditando que Deus vai fazer algo muito tremendo, algo muito poderoso no meio, né, e através do ministério infantil. Eu tenho ouvido muitas pessoas dizendo, esse ano é um ano perdido, esse ano é um ano que se perdeu. Eu não creio assim. Eu creio que todas as coisas estão no controle de Deus e não existe ano perdido para os propósitos e os projetos de Deus. Nós só precisamos estar sensíveis a ouvir aquilo que Deus tem para falar para as nossas vidas. Quando tudo começou, né, eu tinha muitas agendas durante este ano todo. Quando começou essa questão da pandemia, normalmente, né, e naturalmente, muitas agendas foram canceladas, mas Deus falou ao meu coração, Jean, as minhas promessas estão acima de qualquer circunstância. E nós não andamos pelaquilo que nós vemos, gente. Nós andamos pela fé. Nós não andamos segundo as circunstâncias. Nós andamos segundo as promessas de Deus. Nós andamos segundo aquilo que Deus declarou sobre as nossas vidas. O que vai valer para as nossas vidas não é o que os outros dizem, não é o que os outros falam, não é o que está passando no jornal. O que vai valer para as nossas vidas é a palavra de Deus liberada sobre as nossas vidas e sobre os nossos ministérios. Quando Deus falou com Samuel, dizendo, olha Samuel, vai até a casa de Jessé, porque lá na casa de Jessé tem uma pessoa que você vai ungir como rei. Eu escolhi ele para ser o rei de Israel. Nós sabemos a história, Samuel preparou, né, humanamente, todo ali, como costume da lei, e ele foi até a casa de Samuel. E quando lá chegou, né, Samuel foi até a casa de Jessé, perdão, e quando ele lá chegou, ele chegou com um propósito de Deus, que seria ungir um rei entre os filhos de Jessé. E Samuel foi cumprir a ordem de Deus. E todos nós sabemos o que aconteceu. Passaram-se todos os jovens, né, e ele ainda disse, acabaram-se os mancebos, porque todos os filhos que passavam de Jessé não eram os escolhidos de Deus. Então, quando, né, passou todos os filhos, Samuel faz uma pergunta, acabaram-se os mancebos? E ele diz, não, ainda falta um, é o menor, é o Davi, ele está trabalhando. E ele disse, então, mande chamar Davi, porque nós não iremos, né, terminar aqui, e não iremos, né, terminar aquilo que Deus mandou fazer sem a presença de Davi. E quando Davi chegou, então, o Espírito de Deus falou, aí está o rei de Israel. A Bíblia diz que Davi foi ungido como rei, na presença de toda a sua família, na presença de todos os seus irmãos. Ele foi ungido como o rei de Israel. Agora preste atenção naquilo que o Espírito Santo quer falar para você. Davi foi ungido como rei de Israel, mas no outro dia ele estava cuidando de ovelhas. No outro dia ele continuou com a sua vida normal. Quem sabe as pessoas olhavam para Davi e diziam, ué, mas Deus não falou que ele seria o rei de Israel? E ele continua na mesma situação? Aparentemente, Davi estava na mesma situação. Mas uma palavra de Deus
tinha sido liberada sobre a vida de Davi. E o mundo espiritual não era mais o mesmo. Chegou o tempo de Deus, que Davi assumiu o trono de Israel. E as promessas de Deus se cumpriram na vida de Davi. Eu quero dizer para você, querido líder, querido professor de criança, querido pastor de criança, querido evangelista de criança, coordenador de criança, você que está desenvolvendo o ministério infantil na sua igreja diante de tantas dificuldades. Quem sabe, humanamente, você está pensando, nossa, eu tinha tantos projetos, eu tinha tantos sonhos, eu tinha tanta coisa para fazer. Mas eu quero te dizer, se uma palavra de Deus foi liberada sobre a sua vida, no tempo certo, todas as coisas se encaixarão. É isso que nós devemos entender. Esse tempo é um tempo de nós acreditarmos aquilo que nós pregamos. Então, eu quero falar sobre isso, sobre a palavra de Deus revelada sobre os nossos ministérios, sobre todos nós que somos líderes e pastores de criança. Eu sei que o Espírito Santo já está falando com você. Eu sei que o Espírito Santo está te confrontando nesta noite. Você não anda pelaquilo que você vê. Você não anda pelaquilo que você sente. Você não anda pelaquilo que os outros estão falando. Você anda pela fé e pela palavra de Deus liberada sobre a sua vida. E em obediência a esta palavra, você descansa, né? Você dorme nas promessas. Você descansa nas promessas, porque você tem certeza que aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Então, se você está diante, de grandes desafios, creia que aquele que prometeu é poderoso para cumprir todas as promessas que ele te fez na sua vida. Esta palavra que Deus falou ao meu coração foi tão forte, quando ele disse assim para mim, Jean, descansa. Jean, dorme no bom sentido da palavra. Porque as minhas promessas estão acima de qualquer circunstância. E eu quero deixar isso para você, líder de criança, para você, pastor de criança, evangelista de criança, que você possa entender que quando nós estamos no centro da vontade de Deus, todas as coisas acontecem. Eu me converti com 16 anos de idade. Eu sempre conto esse testemunho. E com 18 anos eu fui para o campo de missões. Trabalhei na implantação de igrejas através do discipulado e da evangelização infantil. Fiquei 10 anos no campo missionário solteiro. Quando eu casei, eu fui para o país de Portugal. Fiquei durante um bom tempo em Portugal, uns 8 anos, trabalhando, como pastor, implantando igrejas. Era a minha missão. Voltei para o meu país e continuei pastoreando igrejas. Mas um dia, Deus me confrontou, porque Ele queria me redirecionar para o ministério com crianças. Pois quando eu era solteiro, eu servia no ministério através das crianças. Mas eu fiquei 17 longos anos pastoreando igrejas de adultos. E quando Deus me direcionou para o ministério com crianças, confesso que eu não queria aceitar. Eu achava que era começar do zero. Eu achava e dizia, olha, para mim mesmo, porque eu não dizia para ninguém, eu dizia, olha, se eu voltar para o ministério com crianças, ninguém vai mais me respeitar. Porque quando eu era solteiro, eu era conhecido como o Jean das crianças. E eu dizia, não, agora sou um pastor, pastoreio igrejas. Sou de uma convenção que tem mais de 2.000 pastores. E eu dizia, não, eu não quero ser pastor de crianças. Porque é como se fosse começar do zero. E eu tinha essa convicção de que o tempo de trabalhar com crianças tinha terminado.
pois eu era pastor há 17 anos. Claro que eu tinha uma visão da importância do ministério com crianças, mas eu dizia assim, agora eu vou apoiar os meus professores, eu vou apoiar os meus líderes. Mas Deus estava me redirecionando para o ministério com crianças. Relutei, né? Humanamente, pensei que não seria a vontade de Deus. E até o meu pastor, na época, quando ele disse, ó, Deus está te chamando para o ministério com crianças, eu disse para ele, não, pastor, eu não quero, eu não sinto desejo para isso. E ele disse assim, então, olha, vamos orar. E eu não orei, porque eu não queria um ministério com crianças. Mas um dia, eu estava em casa, e a minha esposa, né, quando nós acordamos para tomar um café, ela disse assim, amor, eu tive um sonho conosco. E eu sabia que Deus queria falar comigo, porque quando Deus fala muito com ela através de sonhos e muitas coisas da nossa vida, né? Deus falou com ela e confirmando aquilo que Ele queria na minha vida, no meu ministério. E ela disse assim, amor, eu tive um sonho. Falei, conta o sonho. E ela disse assim, olha, eu sonhei que nós estávamos dirigindo um carro muito lento, um carro que não ia para frente. Mas de repente, você tomou uma decisão. E quando você tomou essa decisão, o nosso carro subiu. E ele começou a não andar mais. Ele voava acima da nossa cidade. Na época nós morávamos em Joinville. Éramos pastor na igreja de Joinville. Né? O pastor presidente, pastor Sérgio Melchior. E ele dizia, olha... E ela diz assim, o nosso carro começou a voar. E o nosso carro não parou mais. E quando ela terminou de contar esse sonho, ela olhou para mim e disse assim, olha, eu não vou te falar como a tua esposa. Eu vou te falar como uma mulher de Deus, porque Deus manda eu te dizer. Deus manda eu te dizer que você precisa dizer sim para o teu chamado. Você pensa que trabalhar com crianças é começar do zero? Você pensa que trabalhar com crianças é começar tudo de novo? Você sente até vergonha quando as pessoas dizem que você vai trabalhar com crianças? Deus está mandando você dizer sim para o teu chamado. E quando ela falou isso para mim, eu recebi uma cura de Deus tão grande. E eu dobrei os meus joelhos e disse sim para o meu chamado. Eu digo sim para o meu chamado. Se Deus me quer no ministério com crianças, eu digo sim para o meu chamado. E naquela manhã eu disse sim para o meu chamado. Eu disse, Deus, me ensina a desejar aquilo que você deseja. Me ensina a amar, estar no centro da tua vontade. Me ensina a querer somente aquilo que você quer. Me ensina a descobrir os teus propósitos. E naquele momento eu fiz um propósito com Deus. Eu tinha uma promessa no campo de missões. Quando eu estava em Portugal, Deus falou a uma irmã e me fez uma promessa dizendo que o meu nome seria conhecido no Brasil. E eu até achava, como assim conhecido no Brasil? E quando eu disse sim para o chamado de Deus, nesta promessa que eu recebi, eu também recebi a mensagem dizendo, eu sou o Senhor que vou soprar o teu nome. Mas isso já tinha acontecido há 5 anos, esta profecia. E tudo parecia igual. Mas quando eu disse sim para o chamado de Deus, algo aconteceu na eternidade. O céu entrou em ação, algo muito tremendo aconteceu. E eu disse sim, eu aceito o propósito de Deus para a minha vida. Não importa os 17 anos de pastor de uma igreja. Não importa 17 anos pastorando igreja de adultos. Eu quero dizer sim para o chamado de Deus. E 2 semanas depois, eu recebi uma ligação de um pessoal do Mato Grosso do Sul. E nessa ligação dizia assim, a paz do Senhor, pastor Jean, tudo bem? Nós temos um convite para você fazer para você. Nós queremos que você venha pregar na nossa igreja. E eu disse assim, olha,
Eu acho que você está enganado. Enganado. Eu não sou o pastor Jean que você pensa que eu sou, o pastor Jean que prega nos Gideões, o pastor Jean Porto. E aquela irmã do outro lado do telefone disse assim: você não é o pastor Jean das crianças? E eu tinha recebido a cura. E eu disse: sim, eu sou o pastor Jean das crianças. Então eu quero convidar você para vir fazer um treinamento com os professores. E eu disse assim: mas como é que você soube do meu nome? E ela disse essa palavra: alguém soprou o teu nome. E depois desse dia eu não parei mais. Se cumpriu o sonho da minha esposa. Olha que coisa tremenda. Quando nós dizemos sim para o chamado de Deus, as promessas se cumprem. Quando nós dizemos sim para o chamado de Deus, as coisas acontecem. Deus foi trabalhando comigo e a última coisa que Deus me exigiu foi que eu tinha que servir no ministério, mas não integrado. O que seria um pastor integrado? O pastor integrado é aquele que recebe o seu salário dignamente para pastorear a igreja. E eu estava nesse perfil há mais de 17 anos. Eu era um pastor integral, a tempo integral. E Deus me exigiu isso. E eu estava em oração dizendo: Deus, como assim? Eu até aceito trabalhar no ministério com crianças, mas sair da integração, todos os meses recebo o meu salário, todos os meses, né, a igreja me acolhe de uma forma tão generosa. Isso não. O Senhor está pedindo a minha zona de conforto. Isso não. Tá bom desse jeito. Eu já estou trabalhando na minha igreja, servindo as crianças da minha igreja. Já está bom assim. Foi aonde Deus falou comigo e me confrontou de uma forma tão tremenda. Ele disse: Jean, a tua zona de conforto é estar debaixo das minhas promessas e no centro da minha vontade. E eu tive que renunciar e mergulhar no invisível de Deus. E eu quero dizer para vocês que esse tempo que eu mergulhei no invisível de Deus, aonde eu renunciei à minha zona de conforto, tem sido um tempo tão maravilhoso. Tem sido um tempo tão especial. Tem sido um tempo onde eu tenho visto o trabalhar de Deus de uma forma tão especial. A nossa zona de conforto é estar debaixo das promessas de Deus e no centro da vontade dele. Por isso eu creio que Deus está levantando em todo o Brasil líderes, como a irmã Camila ali de Maruim, ela falou, um chamado que exige muita coragem. Nós precisamos entender que Deus nos chama para servir as crianças. Deus nos chama para defender o pequeno, grande rebanho. Eu estou escrevendo mais um livro e eu tinha colocado o título do livro, O Meu Pequeno e Grande Rebanho. E hoje à tarde eu estava escrevendo um capítulo quando eu li aquela palavra de Pedro, quando Jesus diz para Pedro: Pedro, tu me amas? E ele falou: sim, Jesus, tu sabe que eu te amo. E Jesus disse: então, se tu me amas, apacenta os meus cordeirinhos. E quando eu li isso, como eu fui confrontado nessa tarde, quando eu li essa frase, apacenta os meus cordeirinhos, eu disse: eu não posso colocar o título do livro Meu Pequeno e Grande Rebanho, não. Porque o rebanho não é meu. O rebanho é de Jesus. Jesus, ele falou: Pedro, liderança, tu me amas? Ação. Então apacenta os meus
verbo, meus, é meu, cordeirinhos. Então, nós devemos entender que para vivermos um ministério infantil relevante no Brasil, precisamos ter coragem para viver os projetos de Deus. Devemos ter coragem para viver aquilo que Deus tem falado às nossas vidas. Devemos ter coragem para enfrentar esta visão tão distorcida que muitas igrejas têm. Devemos ter coragem para ser o João Batista, que vai abrindo o caminho. E quão difícil é o ministério com crianças, porque há uma visão tão distorcida em relação ao mesmo. Mas Deus está nos chamando, e Ele está dizendo aquilo que Ele disse para Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Então, apacenta os meus cordeirinhos, os meus. Tudo é de Jesus, nada é nosso. O ministério é de Jesus, as crianças são de Jesus. Tudo que nós fizemos é de Jesus. Ele falou, se tu me amas, então apacenta os meus cordeirinhos. Uma outra coisa muito importante para termos um ministério relevante é termos amor. Primeiramente, devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Mas devemos amar também o ministério que Deus colocou nos nossos corações. Devemos servir com amor. Devemos agir com amor. Devemos fazer tudo com amor. Devemos pastorear com amor. Devemos pregar com amor. Devemos fazer o recurso pedagógico com amor. Devemos preparar o nosso culto com amor. Devemos preparar a nossa aula com amor. Devemos preparar a EBF com amor. Devemos preparar o congresso com amor. Tudo com amor. Foi aquilo que o próprio Jesus falou. Pedro, tu me amas? E se queremos dizer que amamos o Senhor, não é somente através das nossas palavras. É através do nosso serviço. Através dos nossos serviços. Muitas vezes o ministério infantil é um ministério solitário. É um ministério onde ninguém vê. É o ministério dos bastidores. É um ministério que muita gente não valoriza. Mas nós estamos servindo. Porque estamos servindo em resposta ao amor de Deus nas nossas vidas. Nós estamos servindo, materializando o nosso amor por Jesus. Nós não servimos as crianças por aplauso. Nós não servimos as crianças por confete. Nós não servimos as crianças, por elogios. Nós servimos as crianças porque amamos Jesus. Pedro, tu me amas? Maria, tu me amas? Alcimara, tu me amas? Marlene, tu me amas? Sim, Senhor. Sim, Senhor. Tu sabes que nós te amamos. E nós podemos então ouvir a voz do Espírito Santo dizendo para nós, professores de crianças, líderes do pequeno e grande rebanho, nós podemos ouvir a voz doce do amado Espírito Santo. Nós podemos ouvir a voz doce de Jesus nos dando uma ordem. Se tu me amas, então apacenta os meus cordeirinhos. Quando nós lemos esta parte que está em João capítulo 21, nós vemos na pergunta de Jesus, ele manda apacentar os cordeirinhos. Na segunda resposta ele diz, pastorei as minhas ovelhas. Porque Jesus fez a distinção entre ovelhas e cordeiros. Porque Jesus deu a prioridade, dizendo, olha, apacenta
os meus cordeirinhos. Porque nós sabemos que os cordeirinhos são filhos das ovelhas. Jesus estava dizendo: Pedro, tu pode ter posição. Pedro, tu vai ter liderança. Pedro, tu vai ser conhecido. Pedro, vão falar sobre o teu nome. Mas não esqueça que existe cordeiros no rebanho. Não esqueça que existe cordeiros no rebanho. Nós realmente precisamos entender. Se quisermos ter um ministério infantil relevante, precisamos servir com amor. Precisamos servir a Deus e as crianças. E a maior motivação do nosso coração deve ser essa. Deve ser o amor a Deus. Nós servimos as crianças porque amamos Jesus. Amém, gente? Por isso que é muito importante nós entendermos, né, a importância do nosso chamado. Por isso que é muito importante nós entendermos o quão precioso é o nosso chamado. Por isso que é importante nós entendermos como Deus valoriza os cordeirinhos. Se quisermos ter um ministério infantil relevante, precisamos entender o nosso chamado. Precisamos ter coragem para defender o nosso chamado. Precisamos servir as crianças com amor. E eu quero dizer uma outra coisa muito mais prática, né? Porque, na verdade, eu acredito que o Espírito Santo está falando conosco de uma forma muito especial. E antes de eu falar sobre isso, né? Vou tomar um pouquinho de água aqui. Mas eu sinto a glória de Deus. Eu sinto Deus falando conosco. Então, se nós quisermos ter um ministério infantil relevante, é necessário, né? Nós precisamos dar ênfase aos propósitos de Deus para esse ministério. Não tem como ser relevante sem saber da importância. Não tem como ser relevante, né, sem saber quais são os propósitos de Deus para o ministério com crianças. E esses propósitos não são conforme os meus achismos, não é conforme aquilo que eu penso. Os propósitos não estão condicionados à quantidade de diploma que eu tenho no meu escritório. Também os propósitos não estão condicionados à quantidade de livro que eu leio, não. Os propósitos de Deus já estão pré-estabelecidos, na palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso GPS. Se nós quisermos entender os propósitos de Deus, precisamos nos voltar para a palavra de Deus e entender que Deus já tem os seus propósitos pré-estabelecidos para qualquer ministério, né, da igreja. E eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu encaro o ministério com crianças, um ministério, sim, dado por Deus. Mas você pode então questionar: pastor, mas não tem a palavra ministério infantil na igreja, na Bíblia? Realmente não tem. Se eu for ler, não tem ministério infantil. Mas também não tem ministério de jovens. Não tem ministério de mulheres. Onde é que tem na Bíblia círculo de oração? Onde é que tem na Bíblia recepção? Onde é que tem na Bíblia vários cargos que hoje nós temos para suprir as necessidades das faixas etárias? Claro que não tem ministério infantil. Mas nós sabemos que Deus, Ele é um Deus apaixonado pela próxima geração. Deus deseja que a próxima geração conheça as verdades de Deus. E nos ministérios de Deus para a igreja está: Deus deu uns para, né? E nós podemos até ler para facilitar aí a compreensão, que está em Efésios, capítulo 4, onde fala sobre os ministérios. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque vai explicando bem detalhadamente, né, os dons ministeriais para a igreja.
E nós sabemos que são vários dons, mas eu quero falar mais especificamente dos dons que estão escritos em Efésios, capítulo 4, né? E aqui, versículo 11, que diz: Ele mesmo deu um para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E eu tenho certeza que eu estou falando para muitas pessoas que às vezes não são reconhecidas pela igreja, denominação, mas são reconhecidas na eternidade, são reconhecidas no céu. Porque eu tenho certeza que eu estou falando aqui com muitos apóstolos que implantam igrejas através das crianças. Eu estou falando aqui com muitos profetas que declaram a vontade de Deus sobre a vida das crianças. Eu creio que estou falando aqui com muitos evangelistas de crianças. Eu creio que estou falando aqui para muitos pastores de crianças. E eu creio que estou falando para muitos professores, doutores, que exercem o ministério cristão. Eu creio que estou falando para muitos de vocês. Então pode ser que nosso ministério não seja reconhecido, né, de uma forma denominacional, mas o nosso ministério é reconhecido por Deus. Então nós temos que entender que nosso ministério ele é fundamentado, orientado, dirigido pela poderosa palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos aponta os caminhos que devemos andar. E quando eu olho, né, para a palavra de Deus, eu percebo quais são os propósitos de Deus para o ministério com crianças. E se quisermos ter um ministério relevante, precisamos disso, né? Os propósitos do ministério infantil. Eu escrevi um livreto sobre isso, porque eu acho isso fundamental. Eu acho isso muito importante, porque senão vamos ficar atirando para tudo quanto é lado e não alcançamos os propósitos de Deus para o nosso ministério. Quais são os propósitos de Deus? Nós sabemos que Deus quer que todas as pessoas venham ao conhecimento da verdade. Nós sabemos que Deus quer que todos sejam salvos. Nós sabemos que a igreja tem uma missão, que é pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos de todas as nações. Então, quando nós entendemos que esse é o propósito, nós analisamos todas as nossas atividades. Eu falo que é necessário passar todas as nossas atividades pela peneira dos propósitos de Deus. Tem gente que fala, eu estou fazendo. Por que está fazendo? Porque a outra igreja está fazendo. Por que você está fazendo? Porque a outra igreja fez, eu achei bonito, eu estou fazendo. Por que você está organizando isso? Porque eu vi no Facebook, uma igreja lá organizou e eu achei bonito. Então é muito importante nós entendermos que tudo que nós fazemos no ministério com crianças deve passar pela peneira das prioridades de Deus. Então Deus quer que as pessoas sejam salvas. Deus quer que as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer, né, que Cristo seja gerado na alma, no coração e no espírito das pessoas. Que o reino de Deus seja estabelecido. Então, quais são as ações práticas no ministério com crianças que eu posso cumprir com o propósito de Deus? Então, se nós desejarmos ser um ministério relevante, nós precisamos dar ênfase a algumas ações, que seria dar ênfase ao evangelismo, ênfase à integração de crianças, dar ênfase ao discipulado, dar ênfase no pastoreio infantil e dar ênfase na proteção de crianças. Então são 5 áreas muito importantes. Eu devo evangelizar, integrar a criança no corpo de Cristo, discipular a criança, pastorear a criança e proteger a criança. E quando eu falo proteger a criança, eu estou falando de proteger da desconstrução da fé, proteger de tantas, sementes que estão sendo jogadas no coração da criança. Proteger a criança também falo, sim, da proteção do abuso sexual infantil. Falo que nós precisamos proteger
as crianças. Então, o ministério infantil relevante é aquele ministério que promove fundamento. Sabe qual é a preocupação do ministério que não tem fundamento? A primeira preocupação, qual vai ser a cor dos balões do Congresso? Claro que isso também é importante. Mas nós precisamos entender que o mais importante do que a decoração, do que o Congresso, do que a festa, o mais importante é a criança. Tudo nós podemos fazer, desde que tudo isso seja para gerar o crescimento espiritual na criança. Eu sou a favor de tudo isso, porque isso gera o quê? Gera, memórias criativas. Mas tudo tem que ter um propósito identificado segundo a palavra de Deus. Eu não vou falar muito sobre isso, porque na verdade precisávamos de uma live, Uma live para falar de evangelismo, outra para falar de integração de crianças, outra para falar de discipulado, outra para falar de pastoreio, outra para falar de proteção. Mas o que eu quero que você, como líder, entenda, a importância de darmos ênfase a este ministério. Amém, gente? Bom, para nós terminarmos, porque nós já estamos, falta 10 minutos para terminar, Então é 1 horinha, faltam 10 minutos. Então eu quero, reforçar e ressaltar a importância de trabalharmos os propósitos de Deus no nosso ministério. Então, esse tempo aí que você está por casa, faça o replanejamento das suas atividades. Orem sobre esses pontos, aonde eu posso ser relevante, aonde o meu ministério com crianças pode ser relevante no evangelismo, aonde o meu ministério com crianças pode ser relevante na integração dessas crianças ao corpo de Cristo, aonde o meu ministério com crianças pode ser relevante no discipulado, aonde o ministério infantil da minha igreja pode ser relevante na proteção, no pastoreio de crianças, aonde o ministério infantil pode ser relevante, na proteção de crianças. Então é muito importante isso. Mas eu quero encerrar dizendo que o ministério infantil ele é relevante quando nós, professores, que estamos na frente da batalha, não desistimos, não paramos, não devolvemos aquilo que Deus tem para nós. Ministério infantil na nossa congregação vai ser relevante quando nós, professores de crianças, que estamos na frente da batalha, continuamos prosseguindo avante. Não desistimos. Por isso que, eu sempre acho que é muito importante nós entendermos a nossa chamada, o nosso ministério. Há uma grande diferença entre cargo e ministério. Então isso eu estou falando, nós, professores de crianças, que estamos na frente da batalha. Nós, professores de criança, que temos convicção da nossa chamada. Nós, professores de crianças, que temos convicção do nosso chamado. Não podemos desistir jamais. Cargo é diferente do ministério. Cargo, eu vou lá e entrego a hora que eu quero. Eu digo assim, aqui pastor, está o meu cargo. Eu quero devolver o meu cargo, não gostei, achei que trabalhar com criança era uma coisa e a outra, tá o meu cargo. Cargo nem dói a consciência, eu vou lá e entrego. Agora, ministério, eu não consigo devolver, porque ministério foi dado por Deus. E Deus, ele não tem prazer de pegar de volta aquilo que ele nos deu. Ministério é diferente. Ministério é dado por Deus. E nós não conseguimos devolver. Nós até somos tentados a devolver.
Tenho certeza. Quantas vezes você pensou em devolver, dizendo, é o meu último ano, é o meu último congresso, é a minha última aula de escola bíblica dominical, é meu último discipulado, é o último ano, eu não quero mais. Terminando o congresso, eu vou procurar o meu pastor e vou devolver o meu ministério. Você até pode fazer planos, mas você não consegue. Quando você vai então no culto, vê a criança chorando, recebendo Jesus, vê a criança recebendo algo de Deus, você já tem um tema, você já tem um uniforme, você já tem todos os planos para o próximo ano e você não consegue desistir, porque é ministério, não é um cargo. Ministério é dado por Deus. Pode sangrar, pode doer, pode chorar, mas você não consegue devolver. Porque antes disso, o Espírito Santo vem falando contigo, vem curando as tuas feridas, equilibrando as suas emoções, vem trabalhando na sua vida, na sua família, e você vai entendendo que não é um cargo, é um ministério. Um dia eu falei assim para Deus, Deus, que coisa forte é o ministério. Que coisa forte é o ministério. O ministério é um caminho muitas vezes sem compreensão, é um caminho que muitas vezes as pessoas não entendem. Como é forte o ministério. E Deus disse algo muito forte para mim quando eu fiz essa pergunta para ele. Ele disse assim, Jean, o ministério é como se fosse o nosso DNA. É a nossa marca registrada. Eu não consigo tirar o meu DNA. Aonde eu for, o meu DNA vai comigo. E o ministério é como se fosse nosso DNA. Eu posso trocar de cidade, eu posso trocar de estado, eu posso trocar de país, eu posso trocar de qualquer coisa. Eu posso dizer, eu vou ficar quietinho agora que ninguém vai saber que eu trabalho com criança. Mas é ministério, é como DNA. Você não consegue tirar de você o seu DNA. Você não consegue tirar de você o seu ministério. O nosso ministério é como se fosse o nosso DNA. E Deus diz assim, olha, o teu ministério, Jean, é como se fosse o seu DNA. Ele foi projetado no céu. Quando Deus disse isso para mim, o teu ministério foi projetado no céu, eu entendi uma verdade tão grande, que o nosso ministério, ele foi projetado no céu, a Trindade divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteve presente quando Deus nos deu esse ministério. A eternidade gerou o nosso ministério. Antes de nós nascermos, Deus gerou o nosso ministério. Vou provar na Bíblia. Jeremias. Deus disse para ele, Jeremias, eu te dei como profeta para as nações. Ah, é, Jesus? Ah, é, Deus? Tu me deu como profeta para as nações? Quando isso aconteceu? E Deus disse para ele, antes mesmo de você nascer, quando você estava sendo gerado no ventre da tua mãe, eu te chamei, eu te santifiquei e eu te dei como profeta para as nações. Sabe quando começou o projeto de Deus para o seu ministério com crianças? Não foi no gabinete pastoral, não. Não foi na reunião dos pastores e da diretoria da igreja, não. Sabe quando começou o seu ministério com crianças? Quando você estava sendo gerado. Preste atenção. Sabe quando é que começou o seu projeto com crianças? Preste atenção. Começou no ventre da sua mãe.
enquanto você estava sendo gerado, Deus estava gerando o seu ministério. Enquanto você estava sendo gerado no ventre da sua mãe, Deus estava gerando o seu ministério. O seu ministério foi gerado na eternidade, antes mesmo de você estar sendo gerada ou gerado por sua mãe no ventre materno. Jeremias, eu te dei como profeta para as nações. No ventre da tua mãe eu te chamei, te santifiquei e te dei como profeta para as nações. O Espírito Santo está falando com você, querido líder, querido professor de criança, querido evangelista infantil. Entenda, o seu ministério foi gerado no céu, na eternidade, antes mesmo de você nascer. E Deus falou assim para mim: Jean, o teu ministério é como se fosse o teu DNA. Ele foi gerado no céu e manifestado na terra através dos teus dons, talentos e aptidões naturais. Sabe o que Deus estava me dizendo? Eu fui moído pelo Espírito Santo de Deus. Ele estava dizendo: Jean, o teu ministério é como se fosse o teu DNA. Ele foi gerado no céu e manifestado na terra através dos teus dons, talentos e aptidões pessoais. Sabe o que ele estava me dizendo com isso? Eu te capacitei para o exercício do teu e do teu ministério. Eu te capacitei. Tu sabe contar histórias bíblicas porque eu te capacitei. Tu sabes pregar porque foi eu que te capacitei. Você sabe pastorear as igrejas porque foi eu que te capacitei. O nosso ministério é como se fosse nosso DNA. Ele foi projetado no céu antes mesmo de nós nascermos. E se manifesta na terra através dos nossos dons, talentos e aptidões pessoais. Se quisermos um ministério relevante nas nossas igrejas, você, pastor de crianças, que está na frente da batalha, não pode desistir, porque você não tem um cargo, você tem um ministério. E eu quero terminar esta live, faltam 2 minutos, e eu quero orar. Eu estou sentindo a presença de Deus. Eu estou sentindo a graça de Deus neste lugar. Eu estou sentindo o Espírito Santo falando com você, líder, professor, pastor, pastora de crianças, evangelista, professor de crianças. O Espírito Santo está falando contigo nesse momento. O que você tem não é uma emoção. O que você tem não é algo humano. O que você tem é o seu DNA. Ele foi projetado no céu e manifestado na terra. Eu quero orar por você. E eu sei que você está sentindo a presença de Deus aí. Eu sei que Deus está falando com você aí. Eu sei que você está chorando aí. Eu sei que você está sentindo o seu coração queimando aí. Porque aquilo que eu estou sentindo aqui, eu sei que você também está sentindo. Porque o mesmo Espírito está aqui. Está aí também. O mesmo Espírito Santo que está aí, aqui também está aí. E meu coração está prostrado diante da presença de Deus. O Espírito Santo está falando conosco nessa noite. Oh, Espírito de Deus, eu oro agora por cada irmão, eu oro agora por cada irmã. Eu oro agora por cada pastor, por cada pastora, por cada evangelista, por cada obreiro, por cada obreira da seara,
do Mestre, aquilo que o Senhor falou para Pedro: se tu me amas, apacenta os meus cordeirinhos. Que privilégio, Jesus, que nós temos. Que privilégio que nós temos de ser chamados por Ti para ter a oportunidade de materializar o nosso amor através do serviço. Que privilégio que nós temos. Senhor, eu oro agora por cada irmã e irmão ouvindo esta live. Eu oro para que Teu Espírito Santo, nesse momento, visite eles aonde eles estão, para que eles possam entender e compreender a beleza e o privilégio que é servir as crianças. Em nome de Jesus, eu oro agora por autoridade, eu oro agora por graça, eu oro agora por unção, eu oro agora para que o ministério do teu filho e da tua filha seja um ministério onde a tua presença se manifeste. Eu oro para que as crianças sejam alcançadas em todo o Brasil. Eu oro para que o Senhor levante igrejas que façam a diferença no ministério com crianças. Eu oro para que o Senhor levante pastores, obreiros, líderes, que se lembrem que no rebanho também tem cordeirinhos, que no rebanho ainda tem cordeirinhos. Usa, Senhor, usa cada líder, usa cada professor, usa com dons, talentos. Eu quero fazer algo profético nessa noite. Faça assim com a sua mão, como se estivesse recebendo. E eu quero orar agora, porque o Espírito Santo de Deus está mandando. Faça assim como você estivesse recebendo. E eu quero orar agora, para que você possa receber toda a graça, criatividade, planejamento, dons, ministérios. O Espírito Santo está te visitando aí na sua casa nesse momento. A presença doce do Espírito Santo está aí, te entregando coisas preciosas nas suas mãos. Receba, feche as suas mãos e receba em nome de Jesus e se alegre na presença de Deus em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Estamos sentindo a presença de Deus. Glória a Deus. Gente, me coloca à disposição. Aí, ó, 47 é o meu telefone, 99785 9766 9766. Aí está o meu telefone, gente. 479-9785 9766. Amém, gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Gente, vamos encerrar, né? Já passamos 1 hora. Por mim ficava mais tempo, mas nós estamos aqui felizes por vocês estarem aqui. Amém. Agradeço pela presença de cada um de vocês, pela generosidade de vocês estarem nos escutando. Que Deus abençoe. Me procurem ali no meu WhatsApp, se você quiser o material do Encontro das Cores, todos os meus livretos, a agenda do discipulador infantil. Amém? E eu vou então falar sobre, bater foto dos 3 livros que eu apresentei aqui nesta live e deixar para vocês ali. Quem acha que eu devo fazer lives sobre os livros, falando dos resumos e tal, amém, vão deixando aí. Eu espero todos vocês, quarta-feira que vem, vamos continuar falando do Ministério Infantil Relevante. Peço que os amados irmãos orem por nós, orem pelo nosso ministério, orem pela nossa família, orem pelas nossas vidas. Nós somos fortes, né? Quando nós nos unimos em oração. Muito obrigado pela generosidade de cada irmão, de cada irmã que está deixando, né, os afazeres e colocando como prioridade esta live. Temos muitas pessoas assistindo.
Que Deus abençoe a todos. Amém, gente? Muito obrigado. Obrigado, Luísa. Obrigado, Edna. Obrigado, Kate, Josué, Nelly. Obrigado, Claudinha. Obrigado, tanta gente. Obrigado. Depois podem deixar os recados que eu leio, tá bom? Eu leio todos os recados. Eu leio e oro também por vocês. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Sim, lives dos livros. Amém. Vamos nos preparar, ok? Vai ser uma bênção de Deus. Quarta-feira que vem eu espero todos vocês. Deus abençoe. Obrigado, gente. Muito obrigado.